Bom dia, estou aqui fazendo uma colagem para o meu caderno de devocional, onde eu vou fazer aqui um resumo do que foi essa semana, porque na verdade foi uma semana bem assim, corrida e eu não tive tempo de fazer o alinhamento do jejum dessa semana, que foi a última semana de maio. E no início da semana eu fiz um jejum de 3 dias parcial, sabe? Assim, intercalando as 24 horas. Em cada 24 horas eu fiz uma refeição leve com frutas, mas foi um jejum parcial. Não foi aquele jejum total de 3 dias direto, sem nenhum tipo de alimentação, só água. Tomei água sim, mas entre 24 horas e outra, e na verdade não foi nem as 72 horas todas, porque 16 horas do último dia eu já voltei a me alimentar normalmente. Então eu quero deixar registrado aqui no meu caderno como foi pra mim esses 3 dias, né? Eu coloquei aqui. Eu sempre gosto de fazer isso, porque é uma batalha muito espiritual e eu estou enfrentando nesse momento uma resistência muito grande. Todas as vezes que você fizer um alinhamento ou fazer um propósito de jejum, independente de qual seja o período ou o propósito, você vai sentir, você vai ter retaliação, você vai ter um contra-ataque. E eu estou passando por isso. Como tá sendo esse contra-ataque pra mim? Uma sensação de paralisia muito grande, uma resistência, um cansaço muito grande, uma sensação de incapacidade muito grande, sabe? Eu estou guerreando, gente, com os meus pensamentos, com a palavra de Deus. Não estou aceitando ali os pensamentos, mas sempre estou sentindo que o inimigo, ele sempre fica ali, ó, no meu ouvido, tentando tirar o meu foco, tentando me levar para um lugar de, de sequidão mesmo. Então, esses dias eu tô sentindo um vazio muito grande, um vazio. Ontem foi feriado e aí eu passei o dia, tive ali o meu momento de leitura bíblica, mas eu não produzi praticamente nada nesse dia, né? Nós recebemos familiares aqui e aí eu fiz as minhas tarefas normais. Fiz normal, tudo que eu tinha pra fazer, né? E passei o dia ali descansando. Aí à tarde eu descansei bastante também. Deitei, porque eu estava sentindo muito peso, muito cansaço. Mas o que eu tenho colocado dentro da minha mente é que eu estou guerreando contra o inimigo. Eu estou em guerra contra o inimigo. Eu estou guerreando contra a minha própria carne. E nesse meio tempo é normal você sentir que nada tá acontecendo. Aquela sensação que parece que nada tá acontecendo. Mas isso é só uma percepção deturpada de como a sua carne ela interpreta as coisas. Isso é só a lente da sua carne falando, porque a nossa carne ela não percebe. Ela não percebe o espírito. Gente, tava tudo calmo. Foi só gravar o vídeo, o galo e a galinha começou. Então assim, eu creio que Deus ele está me ensinando a diferenciar a voz da minha carne, a voz do inimigo, da voz de Deus. E eu preciso escolher com que voz eu preciso contar, com qual voz eu preciso escutar. Então esses dias eu estou assim, vencendo na resistência mesmo, resistência às minhas impressões e tentando adequar tudo que está acontecendo na minha vida à forma de Deus ver, à forma de Deus lidar com as coisas. Então, pra mim, essa é a parte mais difícil. Tirar realmente o vício, sabe? O vício de sempre olhar o lado ruim das coisas. Aquele vício de sempre olhar as coisas com os olhos carnais e que você não consegue perceber Deus, que você não consegue ver ali. Então, essa também é uma guerra espiritual, é uma guerra interna que você precisa aprender. Porque Deus, ele sempre vai estar trabalhando por nós. Mas nem sempre você vai sentir evidências ou uma evidência física ali visível do que está acontecendo. Você precisa agir pela fé. E é isso que a gente precisa vencer. Muitas vezes o jejum ele nos ajuda com isso. Então eu estou assim, ontem eu fiz um jejum de manhã até meio-dia, 1 hora da tarde. Foi um jejum pequeno de 6 horas.
porque eu tava com pessoas aqui em casa, e aí eu tava muito cansada, eu tava me sentindo muito fraca. E aí eu me alimentei, né, à tarde, por volta de 1 hora por aí, entreguei ao Senhor. Mas consagrei esse mês de maio, orei muito pelo mês de maio. Antes de ontem, falei muito com Deus sobre esse mês de maio, que nós precisamos fazer isso, gente. A gente precisa colocar o nosso mês nas mãos do Senhor. Mostrar para o Espírito Santo que estamos interessados em saber o que ele pensa, o que ele vai fazer durante esse mês. Então eu quero voltar a esse costume, porque eu já sempre fazia, sabe? Esse costume de orar ao Senhor pelo mês. Não sei o que vai acontecer, eu não sei como será esse mês. Então eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Então ontem eu fiz um jejum de entrega assim do mês para que o Senhor nos ajudasse. Ontem eu vi um vídeo também falando sobre a questão do jejum de 24 horas, onde o pastor ele falava o seguinte, que o jejum de 24 horas ele não é um jejum de romper ciclos e tal. O jejum de 24 horas é um jejum de alinhamento. Se você quiser um alinhamento com Deus, o que seria o alinhamento? É você estar concordando com aquilo que Deus quer. É você estar posicionado no centro da vontade de Deus. É estar em concordância com o que Deus quer para sua vida. Então, esse jejum de 24 horas é um jejum de alinhamento. E essa semana que eu fiz esse jejum, eu fiquei surpresa comigo, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer, sabe? Eu falei assim, Deus, eu vou jejuar até onde eu conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir até o final, mas eu vou jejuar até onde eu conseguir, até onde o meu corpo permitir. E aí eu fiz o primeiro dia, né? Fiquei. Quando foi às 10 horas da noite, eu comi um pouquinho de abacate e uma banana. Até aí tudo bem. No segundo dia, a mesma coisa. Mais cedo, né, eu não esperei dar 10 horas da noite, eu comi um... Ai, meu Deus, o que foi que eu comi? Eu não sei se foi banana, foi banana também, eu comi banana. E mais tarde eu comi também de novo um pouquinho de banana com abacate. Porque eu tava me sentindo muito fraca, gente. Não era nem fome, não era a questão da fome, porque eu não tava sentindo fome. Mas o meu corpo, ele estava assim, meio que eu tava me sentindo muito leve e eu precisava fazer as coisas, porque não foi um jejum assim de eu ficar sem fazer nada. Eu tive minhas tarefas, fiz minhas tarefas. Gente, nesse dia eu fiz de tudo. Eu lavei roupa, eu cuidei da casa, atendi cliente, eu trabalhei, fiz tudo normal, sabe? Tudo normal, sem parar. Então, pra mim também foi um pouco desgastante. Mas aí, quando foi no último dia, eu jejuei até 4 horas, 4h30, e aí entreguei. Eu fiz um caldo de aipim com carne, para eu não comer nada pesado, né? Aí mais tarde eu comi um ovo com pão. E pensa numa coisa boa, uma sensação boa, sabe? Mas no segundo dia, quando eu fui me alimentar, não era fome que eu tava sentindo, era um mal-estar. Mas depois que eu comi, eu não fiquei bem, sabe? Eu senti um peso no estômago. Aquele peso, e aí eu já não queria comer mais. Então, assim, eu me surpreendi porque eu consegui ficar mais do que eu imaginava, né? Eu consegui ficar mais do que eu imaginava no jejum. E agora, o jejum de 24 horas, pra mim, vai ser uma coisa mais fácil, né? Eu vou conseguir ficar ali uma duração de 24 horas de forma mais fácil, que esse é o jejum que eu quero fazer mais frequentemente. Os jejuns de período maior, eles são para um período específico. E não é bom você fazer direto, sabe? Porque o seu corpo, principalmente eu que não tinha um costume, foi a primeira vez que eu fiz. E eu nem fiz ele completo, né? Não fiz ele total, fiz ele parcial. Mas tem pessoas que faz 3 dias, tem gente que faz 5 dias, tem gente que faz 7 dias. Então, assim, a coisa do jejum é você ir prolongando aos pouquinhos. Eu pretendo fazer sempre o de 24 horas, que você pode fazer de 18 horas de um dia até 18 horas do outro dia, que fica mais fácil pra você fazer isso. E fazer o de 3 dias, mas assim, intercalando, né? Intercalando entre as 24 horas. E, gente, é muito bom. É muito bom. Você fica muito assim, sabe? Fragilizada. Você fica fragilizada com
o seu corpo ali, mas a sua mente, ela fica completamente focada. Eu senti um aumento do meu foco, sabe? Principalmente na leitura. Muito bom. As pessoas falam, né, que dá uma clareza mental muito grande, e é verdade. A gente fica ali atenta, alerta. Apesar do corpo ficar frágil, a sua mente, ela fica extremamente clara. E é isso. Eu quero renunciar também muitas coisas a partir de agora, a partir de maio. Eu quero renunciar séries, filmes, eu quero renunciar mais as redes sociais. Eu tô tentando tirar o vício ali do Instagram, tentando... porque eu quero estar lá no Instagram, sabe? Eu quero compartilhar algumas coisas no Instagram, mas eu não quero estar assim tão presente lá no Instagram. Então, eu estou assim orando, pedindo ao Senhor para que Ele me ajude com essa questão, sabe? Dos vícios, das distrações, porque atrapalha demais. Então, eu já quero parar também, parar de vez de assistir os doramas, as séries e tal. Eu já não tenho muito costume de assistir, mas eu gosto muito de assistir dorama, gente. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de assistir dorama. Então eu quero renunciar a essa questão dos doramas, parar de assistir. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem assistir, mas é uma coisa que eu coloquei no meu coração. Porque dentro de um propósito que eu tô fazendo com Deus, vai me atrapalhar, vai me distrair, vai me tirar do foco. E não é isso que eu quero. Digam oi. Oi, amor! São os meus filhos. Tonico, Romeuzinho. Digam oi, filho. Tá. Oi, gente. Oi, pessoal. Então, gente, é isso. Esse vídeo era pra trazer um pouco de como foi pra mim essa semana, última semana de maio. Que eu fiz 3 dias de jejum e jejuei novamente no dia primeiro, né? Que foi na sexta-feira, que foi ontem. Hoje é sábado. E hoje hoje vai ser um dia também mais leve. Hoje eu não vou jejuar, não. Eu vou descansar. Eu tô aqui de boa, né? E vou finalizar aqui o meu alinhamento do jejum, tá vendo? Olha como ficou lindo. Vou fazer também a minha grade de... Gente, deixa eu mostrar pra vocês como tá o meu diário. Esse aqui é o meu diário. Olha. Bem arrumado. E eu tenho que preencher, porque eu não fiz o registro do final de semana. E eu tenho que fazer. Aí eu vou fazer, olha isso, essa página aqui, com xadrezinho bem lindo. Aí eu vou fazer aqui o meu quadro de hábitos. Que é isso aqui, ó, que eu faço todos os meses. Para acompanhar como está sendo meu hábito. E esse mês, pra mim, eu falhei muito na questão do treino, né? Eu treinei bastante, mas eu não treinei tanto quanto eu gostaria. Devocional ok, leitura ok, diário ok. Coloquei os estudos aqui, mas esse mês eu não estudei praticamente nada, porque foi um mês em que eu mergulhei muito na presença de Deus. Foi um mês, assim, que eu não consegui distribuir a minha atenção, o meu tempo, investir meu tempo em tudo. Então, eu comecei a estudar. Voltei, na verdade, né? Mês passado eu voltei a estudar, mas esse mês eu senti, não foi uma coisa assim, que preguiça, não sei o que. Eu senti que eu precisava deixar isso um pouco de lado, porque eu tinha que dar atenção a todo esse realinhamento, a todo esse reposicionamento que o Senhor, Ele estava me chamando. Então, eu não tinha tempo para tudo. E eu não tinha, assim, força mental para tudo. Então, foi um mês que eu praticamente não estudei. Não estudei nada, gente. Mas, enfim, eu estou em paz em relação a isso. Eu creio que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Eu estou orando também em relação a isso, a questão dos estudos, para que o Senhor, Ele me oriente se é isso mesmo que Ele quer que eu faça, se Ele quer que eu continue, se Ele quer que eu pare, se Ele quer que eu avance. E então eu tô assim nessa fase de ouvir Deus, o que Deus quer, o que Deus, para onde que o Senhor quer ir. E é isso, eu vou finalizar aqui as minhas coisas e logo logo eu volto com outro vídeo, tá? No canal aí eu peço que vocês se inscrevam, que é um canal bebê ainda. E eu pretendo trazer outras coisas aqui conforme o Senhor Ele for me orientando, me direcionando com aquilo que eu tô aprendendo com Ele, pra compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e curte o vídeo, comenta.